E aí, pessoal, saudações aos roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks. Então, algum tempo atrás eu vi no canal da Dani o X and Shoes Collection, acho que é assim que fala, não tenho certeza, não sei como é que fala o teu canal, Dani. Ela responde 20 perguntas sobre a coleção dela, em relação à música, a CDs, e eu achei bem legal. Naquela época que eu vi esse vídeo, então eu pedi para ela as perguntas, ela me mandou e pediu para que quando eu fizesse, eu mostrasse para ela, então eu decidi que esse seria o primeiro vídeo para o canal. Muito obrigado, Dani, pelas perguntas que tu me mandou. Vamos lá então, começando pela essa Metal Tag. Começando então, a primeira pergunta é uma música comprometida pelos vocais. Difícil pensar, tá? Eu acho que na minha coleção eu tenho coisas que eu gosto de ouvir, mas com certeza um álbum que deixa um pouco a desejar em relação aos vocais e que eu escolhi é este aqui. The Four Seasons of Life, o primeiro disco solo do Roland Grapple. Esse disco foi lançado, eu acho que em 97, 98. E não é que eu não goste, eu gosto pra caramba desse álbum. Ele tem uma pegada bastante, é uma mistura assim do power metal que o Halloween fazia no final da década de 90, né? Tem um power metal assim meio heavy metal melódico, mas também tem uma influência muito forte do neoclássico, que acredito que era a regra, né? Era de praxe, que todo guitarrista que lançasse um disco solo tinha que ir por essa linha, né, de composição. Mas o que acontece nesse álbum? Ele já estava, né, com uma carreira bem consolidada no Halloween, e a banda que participou desse disco é o Ferdi Donenberg nos teclados, que já participou de uma penca de banda, tanto de hard rock quanto metal melódico. Lembro de Tarashakun, Hug Silk, e ele trouxe dois colegas do Halloween, Marcus Grosskopf no baixo e o Uli Kush na bateria. O que acontece é que o Roland Grapple, além de tocar guitarra, ele também canta. E pela minha percepção e gosto, a voz dele não é no mesmo nível da habilidade que ele tem nas guitarras, nas 6 cordas. É interessante até ressaltar que depois que eu conheci um pouco desse trabalho com ele cantando, ficou mais evidente o quanto a voz dele como backing vocal no Halloween é bastante característica. Eu gosto muito da voz dele trabalhando, né, nessa linha de background, mas ele cantando é um pouco diferente. Acho ruim? Não. Acho bom. Comparado a outros vocalistas, a voz dele está um pouco aquém. Eu acho que esse trabalho dele ficaria muito bom se ele tivesse trazido o próprio Michael Kiske para cantar, até pelo desenvolvimento que as músicas têm. Mas é um disco que eu gosto bastante de ouvir, tem músicas muito boas, bastante grudentas, e o trabalho instrumental também é fora de série. Acho até que a produção desse disco fica um pouco a desejar, mas é um álbum que eu ainda gosto bastante de ouvir. Bom, a pergunta número 2. Álbum que você ama e que odeia a produção? Então, tem uma banda italiana que eu curto pra caramba. Ela lançou o primeiro álbum em 97, e essa banda se chama Domine. E o primeiro álbum deles, Champion Eterno, embora eu goste bastante, a produção desse álbum aqui ela é bem fraca. O som é bem abafado, se comparado com o segundo álbum deles, que veio alguns anos depois, dá pra notar a diferença da produção. E infelizmente é um álbum que eu gosto pra caramba, mas que a produção é horrível. Bom, a terceira pergunta então, uma banda com um integrante fraco. Eu não tenho conhecimento técnico suficiente para dizer se um instrumentista é bom ou ruim, então eu vou pelo meu gosto. E a banda que eu escolhi, então, é Meryl Late, o álbum auto-intitulado. E qual é a pegadinha desse disco aqui? Essa banda nada mais é do que a Armored Down. Esse foi o primeiro lançamento deles, que depois decidiram trocar, né, virar Armored Down, e começar a trabalhar com uma temática de guerreiros, power metal, vikings brasileiros, enfim. O que acontece? Já quando eu conheci a Armored Down, eu já não fui muito com o timbre do vocalista. Eu não conhecia a banda, eu vi que tinha alguns instrumentistas de renome dentro do cenário brasileiro, e aí eu vi aquele vocalista com aquela barba branca lá, trançada, e pensei, olha, esse cara não é bom, mas ele deve ter algum nome ou deve ter conquistado algum respeito dentro do cenário. De repente algum compositor, ou já teve alguma banda famosa antigamente e estão resgatando esse vocalista. A verdade é que
independente, né, de toda a polêmica com a Prevent Senior, eu acho fraquíssimo o vocal desse cara. E nesse álbum aqui, com uma produção até um pouco pior, até parece mais uma demo do que um álbum, fica pior ainda. Acho que eles acertam em alguns coros, trabalham, né, com a produção melhor, alguns momentos das músicas. Tem uma balada, Sail Away, que me agrada, mas no geral acho um vocalista fraquíssimo. Seguindo então para a quarta pergunta, uma banda que define a palavra pesado. Bom, pesado é uma questão muito pessoal, sabe? Até em relação a referenciado ao quê? Porque cada pessoa pode considerar um som pesado ou não. Eu, particularmente, no início que eu comecei a escutar metal, que eu era muito do power metal melódico, metal espadinha, vocais agudos, bastante teclado, velocidade, qualquer coisa que se distanciasse disso eu achava pesado. Lembro até quando eu escutei Demon's Wizard pela primeira vez, eu achei aquelas guitarras muito pesadas em comparação a Blind Guardian. Então, baseado nesse entendimento, eu trouxe aqui uma banda que antigamente eu considerava bastante pesada por toda a estrutura musical que ela tem, horas mais na linha de black metal, horas mais na linha de death metal, muita velocidade nas guitarras, bateria super rápida. Então eu trouxe uma banda aqui do sul, In Torment, uma banda foda, pesada pra caramba, por isso coloquei aqui. Mas é engraçado que hoje eu já acho o som muito mais tranquilo, né? Já me desce mais redondo do que antigamente. Então a próxima, número 5, mostra um álbum que você descobriu nos grupos de música. Sobre esse álbum, eu já conhecia, mas não fui tão encantado por ele nas outras vezes que eu vi. E vendo um vídeo da Dani falando sobre o projeto Airion, do Lucas Arhansen, foi que eu decidi dar mais uma chance, até porque o meu gosto musical de antigamente mudou bastante. Hoje eu já estou muito mais suscetível a conhecer e gostar de sons mais experimentais, mais na linha de prog. E encontrei num sebo, decidi comprar, e realmente um disco bom pra caramba. Hoje já escuto com outros ouvidos, que é o The Human Equation do Airion. Com certeza tinha algumas músicas que eu gostava antigamente, não gostava de tudo. Hoje já acho assim um CD muito melhor do que eu imaginava. Até vou deixar o vídeo que a Dani fez aqui embaixo na descrição para quem quiser também conhecer um pouco do que ela tem a falar sobre esse projeto barra banda. Número 6. Mostre um álbum que fez mudar de gosto musical. Bom, baseado nessa explicação que eu dei de música pesada, eu tinha um pouco de aversão antigamente para sons que fosse mais pro thrash, black, death. E por causa deste projeto aqui, William Shakespeare Hamlet, que é um projeto totalmente brasileiro, feito pelo pessoal da Die Hard, o que eles fizeram? Pegaram o Hamlet de Shakespeare e transformaram em músicas. Entregaram para várias bandas ali do catálogo da Die Hard gravar. Bandas que vão desde Delft, Santarém, o Crusader, Symbols, Hangar, mas tinha duas aqui que não estava tanto no meu gosto musical da época, que são Torture Squad e Nervo Chaos, que já vão mais para a linha do black e do death metal. Só que quando eu escutava esse disco, deixava ele rodando, eu comecei a escutar com mais frequência esse tipo de som. Eu queria ouvir a história do início ao fim, então por muitas vezes eu não pulava essas músicas, e isso começou a fazer com que eu me acostumasse mais a esse tipo de som. Claro que na época eu ainda tinha um pouco de receio de ir para esse estilo musical, mas isso me ajudou bastante para abrir portas para esses estilos mais extremos do metal. Número 7. Uma joia da sua coleção. Bom, o que é joia ou não também é muito relativo. Eu não sei se é muito caro, se não é. Eu lembro que na época que eu comprei esse disco, eu paguei por volta de uns R$100, R$130, se não me engano. Foi em 2013. E é de uma das bandas assim, de folk metal que eu mais curto, que é essa edição deluxe do Mago de Oz, Finisterra. Então, esse CD, né, é um CD duplo. Eu já tinha ele também, tinha catado ele na internet, feito até algumas gravações caseiras, né, para poder escutar. E é um dos discos que eu mais escutei ali pelo início dos anos 2000. Essa edição, por exemplo, tem o CD duplo. Ele tem mais um CD bônus com músicas ao vivo e um DVD com uma parte do show dos caras. Então, uma edição bem bonita.
E considero uma joia para mim, porque hoje eu vejo que é bem difícil conseguir itens dessa banda, principalmente aqui no Brasil, e porque é um disco duplo que todas as músicas são boas. Destaco assim, fortemente desse disco a música Finisterra e Astaroth, e um dos maiores clássicos da banda, que é o Festa Pagana. Então, uma joia aqui da minha coleção. Número 8. Uma banda da sua coleção que foi formada próxima de onde você mora. Cara, aqui em Porto Alegre tem diversas bandas muito boas, mas eu escolhi uma que faz assim, faz parte da história de Porto Alegre, do rock underground de Porto Alegre, que é talvez uma das principais bandas de hard rock do Brasil, na minha opinião, Rosa Tatuada. Então, primeiro disco da banda, vários clássicos, Virando Noites e Dias, O Inferno Vai Ter Que Esperar, Tardes de Outono, Diversões Pesadas, uma banda que foi bem grande, né, nos anos 80, 90, tem vários hits, tá ativa até hoje, até com um pouco menos de destaque no cenário, mas uma banda que eu escutei pra caramba, que eu gosto muito, conheci ouvindo eles na rádio, então é um hard rock que alguns até consideram mais acessíveis. A Rosa Tatuada, então, banda aqui de Porto Alegre, recomendo. Quem não conhece, por favor, escute alguns dos clássicos dos caras, vale muito a pena. Número 9. Um álbum de heavy metal que você pega pra ouvir por causa das melodias. Essa é uma pergunta meio coringa, porque todos os CDs que eu tenho, todas as músicas que eu escuto por causa de melodia, sabe? Eu sou uma pessoa que antes mesmo de prestar atenção na letra, eu tô prestando atenção no ritmo, na pegada, sabe? Na melodia vocal. Eu gosto muito de música com vocalistas, que tem a letra. Então, qualquer banda que eu pegue pra ouvir, eu vou pegar pra ouvir por causa não só da história, mas por causa da melodia que ela tem. Mas para não deixar essa pergunta em aberto, eu trouxe então um CD talvez do meu vocalista favorito de todos os tempos. Número 9. Um álbum de heavy metal que você pega pra ouvir por causa das melodias. Essa é uma pergunta meio coringa, porque todos os CDs que eu tenho, todas as músicas que eu escuto por causa de melodia, sabe? Eu sou uma pessoa que antes mesmo de prestar atenção na letra, eu tô prestando atenção no ritmo, na pegada, sabe? Na melodia vocal. Eu gosto muito de música com vocalistas, que tem a letra. Então, qualquer banda que eu pegue pra ouvir, eu vou pegar pra ouvir por causa não só da história, mas por causa da melodia que ela tem. Mas para não deixar essa pergunta em aberto, eu trouxe então um CD talvez do meu vocalista favorito de todos os tempos. Eu trouxe então Michael Kiske, Pass in Different Ways. Esse aqui é um CD que ele regravou diversas músicas dele na época do Halloween em versão acústica, e ainda gravou uma música nova que é Pass in Different Ways. Indico esse CD até pela questão de melodias, porque além de ser uma das melhores vozes do metal, ainda numa versão acústica, sabe? Com poucos instrumentos, uma pegada mais intimista, onde eles trabalham alguns arranjos, né, mais simples, que obviamente vão destacar a voz do Michael Kiske, que alguns chamam de Michael Kiske. Então, eu gosto de falar Michael Kiske, foi como eu aprendi, foi como eu falei minha vida inteira. Quem quiser conhecer um álbum ou ouvir um álbum com ótimas melodias, não só vocais, mas também instrumentais, Pass in Different Ways, do Michael Kiske. Número 10, então. Um álbum da coleção que você venderia primeiro. Bom, eu não penso em vender muitos itens da minha coleção. Eu acho que eu já estou chegando num estágio em que eu estou muito satisfeito com a minha coleção. Poucos CDs faltam assim para que eu chegue no meu êxtase máximo. Mas um álbum que eu venderia, eu acho que seria o Evolution do Viper. Mas explico por quê. Esse aqui eu comprei na Galeria do Rock quando eu estive em São Paulo, que é um dos relançamentos da Weak Metal, versão fininha e tal. E eu comprei ele porque, por algum motivo, eu esqueci que eu já tinha comprado a versão antiga dele, da gravadora Eldorado até. Eu sei que esse aqui tem alguns bonus track, versões demos de algumas músicas, mas depois que eu lembrei que eu tinha esse álbum, quando eu vi ele na minha coleção, eu lembrei que eu passei um perrengue para encontrar ele. Comprei ele por volta de 2012 e eu tenho uma satisfação muito grande de ter quase toda a discografia do Viper, e principalmente por ter as versões antigas, né, as primeiras prensagens desse álbum. Com certeza é um dos melhores álbuns de metal nacional. Então, por esse motivo, só para responder a pergunta, comprei esse aqui. Acho legal ali, tá na coleção junto com a versão mais antiga, mas se eu tivesse que me desfazer, acho que eu me desfazeria da versão mais nova e manteria a mais antiga na coleção.
Pergunta número 11. Que subgênero do metal você deletaria da existência? Então, isso é bem chato de conversar, porque embora eu não goste tanto de alguns gêneros, outras pessoas gostam, e assim como no início eu não gostava de outros gêneros do metal, hoje eu gosto bastante. Eu não vejo por que apagar a existência de um gênero, sabe? Tem alguns que eu escuto pouco hoje, mas que amanhã eu posso vir a escutar, então eu não quero me privar de descobrir músicas boas no futuro. Eu não vou escolher nenhum estilo, tanto do metal quanto fora do metal. E eu acho que a música é uma questão muito pessoal, de tu se identificar não só com a música, mas com o estilo, com as pessoas e com o meio em que esse gênero está. Então, não vou deletar nada, eu quero que as pessoas apenas curtam seus estilos, não fiquem criticando os demais. Se não gosta, não ouve. Se quer conhecer, vá de mente aberta, porque tu pode não gostar de um estilo novo. Mas o importante é que todas as pessoas estejam satisfeitas com o que a arte está provendo para elas e que isso sirva para que a gente tenha momentos legais, né, prazerosos, escutando música, fazendo festa, dançando, ter questionamentos internos. Pergunta número 12. Banda que você gostaria que lançasse algo novo em 2021? Vou repetir banda, foi a segunda banda que eu trouxe para cá, mas uma banda que eu gostaria que tivesse material novo, Domine, uma banda que eu gosto bastante. Eles têm 5 discos, né, 5 álbuns lançados, sendo que o último deles, o Ancient Spirit Rising, é de 2007. A banda está em ativa ainda, eu vi pelas redes sociais que eles estavam fazendo ensaios, provavelmente voltando a tocar depois da pandemia, mas não deram nenhum sinal de novos álbuns, novas músicas, e é uma banda que eu gosto bastante, que eu gostaria de ter a coleção inteira, estou atrás, né, para fechar a discografia, e com certeza um álbum novo deles, hoje em dia, viria a calhar. Power Metal espadinha de qualidade, épico, com um baita vocalista que é o Morbi. Então, esse aqui é o segundo disco deles, Dragon Lord, talvez o meu favorito da discografia deles. Quem não conhece, convido a conhecer. Quem conhece, escute de novo, puta álbum. E se vocês quiserem fazer a dobradinha, escutem depois de ouvir o Eternal Champion para ver a diferença de qualidade que esse álbum tem na produção. Pergunta número 13. Que banda de metal dos anos 80 você gostaria de ver regressar com um novo álbum? Então, essa pergunta é meio pegadinha, porque a maioria das bandas dos anos 80 que eu gosto pra caramba ainda estão na ativa lançando álbuns. Mas então, pensando sobre uma banda que eu gosto pra caramba, que nasceu nos anos 80 e poderia lançar um disco novo, eu acho que seria muito interessante se o Sebastian Bach fizesse as pazes com o Skid Row, voltasse e gravasse um disco novo de hard rock, tentasse resgatar, de repente, a essência da banda, mas com as influências mais modernas que eles estão trabalhando hoje. Acho que seria bom pra caramba. Não estou reclamando do ZP, sei lá como é que fala, né? O primeiro vocalista do Dragon Force, que hoje está no Skid Row. Não estou reclamando dele, acho ele um baita vocalista. Acho que ele tá muito bem na frente do Skid Row, mas convenhamos, né? Skid Row tem que ter o Sebastian Bach. Pelo menos é a minha opinião. Acho que seria muito legal se eles se juntassem e fizessem um disco novo. Pergunta 14. Mostre uma capa alternativa. Eu não tenho na minha coleção tantas capas alternativas, né? Tantas versões de capas alternativas, mas tem uma na minha coleção que se destaca bastante. Eu lembro que eu li numa entrevista muitos anos atrás que a banda não gostou da primeira capa, né? Do primeiro demo, EP, álbum deles, que é o Tuatha de Danann, uma banda brasileira. Esse aqui é o primeiro lançamento deles, né? Auto-intitulado Tuatha de Danann. Essa é a capa, né, que eles apresentaram. Eu não desgosto, eu acho uma capa bem interessante. Claro, né, até pelo estilo de arte utilizado, hoje em dia ela até pode ser considerada um pouco feinha, mas eu acho interessante ela. Eu lembro que na época eu até gostava dela. O que eu não gosto é a falta de um logo, mas eu achei muito interessante que quando eles relançaram esse álbum, né, remasterizado, com vários bônus, eles mantiveram a essência dessa capa, mas fizeram uma arte completamente nova, e aí sim, muito mais bonita, com um estilo que me agrada muito mais, com essa pegada até um pouco mais realista, mais fantasiosa. Então, apresento aqui as duas versões de uma capa alternativa. Eles fizeram isso também recentemente, quando eles relançaram o Tingala Tingadum. Então vai ter a capa antiga e a capa nova revisitada, com um estilo que me agrada muito mais, com essa pegada até um pouco mais realista, mais fantasiosa. Então, apresento aqui as duas versões de uma capa alternativa. Eles fizeram isso também recentemente, quando eles relançaram o Tingala Tingadum. Então vai ter a capa antiga e a capa nova revisitada. E recomendo também, a quem não conhece, uma baita banda de folk metal,
com umas pegadas acústicas bem interessantes, abordam bastante os temas celtas, natureza. Pergunta 15. Uma banda que para você define o que é metal. Para explicar o que é uma banda que define metal, eu quero explicar um pouco assim como é que foi o meu primeiro contato com metal. Quando eu comecei a me interessar um pouco pelo metal, ou melhor, o rock pesado, a gente chamava de rock pesado, não existia grandes referências, né? Eram as principais mainstream, Black Sabbath, Iron Maiden, Metallica. Mas quando eu comecei a me interessar por esse som, meu irmão já se interessava por uma banda muito clássica, e ele ganhou este disco, que é o Beast of the Beast do Iron Maiden. Talvez uma das melhores coletâneas que eu já ouvi. Só música foda, diga-se de passagem, né? É uma coletânea, então é óbvio que eles vão botar as melhores músicas. Mas o que acontece? A referência que eu tinha de metal quando eu era mais novo e comecei a conhecer era o Iron Maiden. Talvez como uma das principais bandas de metal, as capas mais fodas, né, por assim dizer, que continham uma história, tinha a evolução do Edge. E hoje é uma banda que eu trago, né, como uma das referências de metal por causa do que eu conheci deles antigamente. Hoje, obviamente, poderia trazer outras bandas que, de repente, abordam mais o estilo do heavy metal, true heavy metal, se for o caso, mas eu acho que o Iron Maiden levanta essa bandeira muito bem, é a banda de entrada de muita gente, até por estar, né, numa posição no mainstream bem forte. Conheço muitas pessoas que não são fãs do metal, mas conhecem Iron Maiden, citam Iron Maiden. Por isso eu escolhi este disco aqui, que foi o primeiro disco que eu tive um contato real com a banda, e que, embora não fosse a primeira banda de metal que eu comecei a gostar, foi sim uma das primeiras bandas que eu comecei a ter como referência de heavy metal. Seguindo então, número 16, mostre a capa mais metal da sua coleção. Novamente, o que é metal ou não é muito relativo e pessoal. Mas dentro de todo aquele discurso do true heavy metal, morte aos impostores, eu acho que essa capa aqui se enquadra bastante nesse quesito. É o Head of the Deceiver, da banda Wizard, banda alemã de power metal, uma banda muito foda, pelo menos na época que eu acompanhei mais, gostava pra caramba, não sei como é que eles estão atualmente. Mas cara, olha essa capa, sabe? É um bárbaro, assim, na melhor pegada Manowar, com a cabeça de um suposto traidor decepada, e um monte de guerreiro na volta com umas armas especiais. Tem um CD que saiu antes desses que eles falam das armas, assim como o Manowar comenta das armas mágicas deles, o Wizard também. Então, uma galera bárbara aqui decapitando supostos impostores e traidores. Cara, sem falar que tá tudo pegando fogo e tem uma cachoeira aqui de sangue. Extremamente metal. Se não isso, de repente alguma coisa com caveiras e morte. Mas essa aqui foi uma capa que eu lembrei e achei relevante trazer, até porque eu não vejo galera falando muito dessa banda. Número 17. Um álbum que você não gostava, mas que passou a admirar. Então tá, eu contextualizando mais uma vez, eu comecei como ouvinte de Metal Espadinha, e no início eu não gostava muito de prog, sabe? Eu achava chato, achava que fazia muita firula, enrolava demais. E numa leva de CDs que eu comprei no Mercado Livre há muitos anos atrás, acho que na época até se chamava ainda Remate.com, acabei comprando este disco aqui, do Genius, a Rock Opera Parte 1, do Daniel Liverani. O Genius nada mais é do que uma ópera metal, na mesma pegada que o Avantasia, com diversas participações especiais de cantores interpretando personagens, só que esse som aqui, ele é muito calcado no prog metal. A primeira música, por exemplo, tem 12 minutos, eu acho que metade disso é uma introdução. E eu lembro que eu passava essa introdução e ia direto pra música. O que me ganhou foi que o Mark Bowles é o personagem principal, então tinha um vocal extremamente agudo, né, que remetia ao estilo que eu gostava, mas aos poucos, conforme eu fui escutando, eu fui gostando muito desse álbum. Então no início eu escutava, passava algumas faixas, ia para as mais rápidas, mas hoje eu gosto muito do disco inteiro, como um todo. A história é bem interessante, são 3 CDs, então tem mais 2 depois desse, mas esse com certeza é o que eu nutro um carinho maior, e da trilogia é o que eu mais gosto. Número 18. Então agora é um álbum que você gostava e agora descarta. Então, eu gosto dessa banda. Obviamente, ela pra mim não é tudo. É uma banda que eu gosto. Consigo separar um pouco do discurso deles com a questão da música. Mas esse álbum aqui eu acho difícil de digerir. Gods of War, do Manowar. Eu lembro que quando ele saiu,
Até por ter, né, toda uma temática de mitologias nórdicas. Não que os outros não tenham, né, eles sempre foram muito fortes com isso, mas esse álbum aqui ele é todo fechado, né, na mitologia nórdica. Eu lembro quando ele saiu, eu fui escutar bastante, que é um tema que eu gosto, mitologias, vikings, mas já de cara ele é um disco não tão bom. Tem algumas passagens boas, tem algumas faixas que se destacam, mas no geral, se for para pegar para ouvir Manowar, esse aqui não é um álbum que eu costumo pegar com frequência para ouvir. Eu acho talvez o álbum mais fraco da discografia do Manowar. Gosto dele, ele tem, né, um material bem bonito. A capa dele já é bonita, né, como é padrão do Manowar. E o material gráfico dele eu acho interessante, porque por se tratar de mitologias nórdicas, eles fizeram um álbum todo com runas, então não é simples para tu entender o que está escrito. Eles têm um glossário aqui no fundo, mas eu que não vou ficar fazendo quebra-cabeça para conseguir entender o que as músicas dizem. Acho bonito o encarte, acho interessante, mas musicalmente eu acho fraco. Número 19, então. Uma banda de metal que merece o maior reconhecimento. Cara, eu vou puxar a brasa pro sul mais uma vez. Infelizmente, a banda, eu não sei se está em ativo ou se ela virou a banda solo do vocalista, mas a banda é aqui do sul, banda Katana. Ela é formada por integrantes que moram ali entre Novo Hamburgo, Campo Bom. Eles fazem um heavy metal bom pra caramba, na linha do heavy metal melódico, por assim dizer. O vocalista, o Sandro Seixas, é espetacular. Para vocês terem uma ideia, hoje o Sandro Seixas ele é o único vocalista brasileiro autorizado pelo Ian Gillan para regravar as músicas do cara. Então, o maluco tem técnica, tem potência, canta pra caralho, a banda é muito boa. Esse EP aqui eu não sei nem se encontra mais, mas eles remasterizaram e colocaram no Spotify a versão digital, com uma capa nova. Então, quem não conhece, recomendo conhecer. Metal aqui do sul, bom pra caramba. Gostaria que tivesse tido mais reconhecimento, que pudesse ter gravado outros materiais, mas pelo menos o material que eles gravaram é bom pra caramba, atemporal, tem aqui uns hits foda pra caramba. Recomendo então, quem não conhece, procurar ali no Spotify, no YouTube, banda Katana. E encerrando então, 20ª pergunta, um tesouro para encontrar em 2021. Bom, existe ainda alguns itens que eu quero para minha coleção. O ano ainda não acabou, quem sabe eu ainda não consigo alguns deles este ano ainda. Acho que seria muito interessante eu conseguir os 2 discos que me faltam para a discografia do Domine, repetindo a banda, então acho que seria muito legal, muito satisfatório para mim completar a discografia com 5 discos. Eu tenho os 3 primeiros, então os 2 últimos discos da banda não foram lançados aqui, só versão importada, é difícil de achar, vou ter que importar, mas com certeza além desses tem outros discos que eu quero ter na minha coleção antes que eu me acomode. É isso aí então. Esse foi o Metal Tag 2021. Quero agradecer a Dani por me passar as perguntas. Quem quiser conhecer o canal dela, eu vou colocar na descrição aqui do vídeo o link pro vídeo que ela fez respondendo essas mesmas perguntas. Se vocês quiserem comentar alguma coisa da minha lista ou fazer indicações, sinta-se à vontade. Agradeço a todos pelo tempo e até um próximo vídeo aí no Ei Bardo!